Você está preparado para conhecer os piores desastres naturais da história? De terremotos devastadores a tsunamis mortais, este vídeo apresenta os eventos mais impactantes que a natureza já nos proporcionou. Junte-se a nós nesta jornada e descubra como esses desastres afetaram a vida das pessoas em todo o mundo. Não perca mais tempo, assista agora e esteja preparado para se surpreender com os 10 piores desastres naturais de todos os tempos. Número 10. Monte Tambora. Em 1815, o Tambora entrou em erupção em uma das maiores erupções vulcânicas documentadas na história, com efeitos globais. A erupção do Tambora começou em 5 de abril de 1815, com uma série de explosões violentas que lançaram cinzas, rochas e gases vulcânicos a uma altitude de mais de 40 quilômetros. A erupção durou 3 dias e foi tão intensa que a coluna de cinzas vulcânicas se espalhou pela atmosfera, afetando o clima global. A erupção do Tambora causou uma grande quantidade de mortes, com estimativas variando entre 10 mil e 90 mil pessoas. A erupção também causou um tsunami que matou milhares de pessoas em aldeias costeiras próximas. A erupção do Tambora teve um impacto significativo no clima global, causando um período de resfriamento global conhecido como o Ano Sem Verão em 1816. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera bloquearam a luz solar, causando temperaturas mais frias e condições climáticas anormais em todo o mundo. Essas condições afetaram a agricultura, causando colheitas fracassadas e fome em muitas partes do mundo. Número 9. Terremoto do Haiti. O terremoto do Haiti ocorreu em 12 de janeiro de 2010, com uma magnitude de 7,0 na escala Richter. O epicentro do terremoto foi próximo à capital do Haiti, Porto Príncipe. Estima-se que mais de 220 mil pessoas tenham morrido no desastre. O terremoto causou danos significativos à infraestrutura do país, incluindo edifícios governamentais, hospitais, escolas e estradas. Muitas pessoas ficaram desabrigadas e sem acesso à água potável, alimentos e cuidados médicos. A resposta internacional ao terremoto foi significativa, com várias organizações e governos enviando ajuda humanitária para o país. No entanto, o processo de recuperação e reconstrução tem sido lento e enfrentou muitos desafios, incluindo corrupção e problemas políticos no país. Número 8. Furacão Katrina. O furacão Katrina foi um dos mais devastadores desastres naturais da história dos Estados Unidos. O furacão Katrina foi classificado como um furacão de categoria 5, com ventos de mais de 280 km por hora. A tempestade causou uma onda de tempestade de quase 9 metros de altura em algumas áreas, inundando grande parte da cidade de Nova Orleans. A inundação resultante foi responsável pela perda de mais de 1.800 vidas e deixou cerca de 80% da cidade de Nova Orleans debaixo d'água. Além dos danos à infraestrutura, incluindo casas, edifícios e estradas, a tempestade causou a interrupção da eletricidade e das comunicações em grande parte da região afetada. O furacão Katrina teve um impacto duradouro na região do Golfo do México e no país como um todo. As operações de recuperação e reconstrução após a tempestade foram enormes, com um custo estimado em mais de 125 bilhões de dólares. A tempestade também levantou preocupações sobre a preparação e resposta do governo dos Estados Unidos para desastres naturais. Se você está gostando deste vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo como este. Número 7. Terremoto de Sumatra. O terremoto de Sumatra ocorreu em 26 de dezembro de 2004, com uma magnitude de 9,1 na escala Richter, tornando-se um dos terremotos mais poderosos já registrados na história. O epicentro do terremoto foi no Oceano Índico, perto da costa da ilha de Sumatra, na Indonésia. O terremoto provocou um tsunami que atingiu as costas de vários países ao redor do Oceano Índico, matando mais de 230 mil pessoas e deixando milhares de outras desabrigadas.
A Indonésia foi o país mais afetado, com cerca de 170 mil mortes. O tsunami causou enormes danos à infraestrutura das áreas afetadas, incluindo cidades, vilas e aldeias costeiras, bem como ao setor turístico. Várias organizações internacionais e governos enviaram ajuda humanitária para as áreas afetadas, incluindo suprimentos médicos, alimentos e água potável. Número 6. Erupção na Indonésia. Krakatoa é um vulcão ativo localizado na Indonésia. Em 1883, o vulcão entrou em erupção em um dos eventos mais violentos da história geológica, com efeitos em todo o mundo. A erupção do Krakatoa começou em 26 de agosto de 1883, com uma série de explosões que lançaram cinzas, rochas e gases vulcânicos a uma altitude de mais de 20 quilômetros. As explosões foram tão fortes que puderam ser ouvidas a mais de 4.800 quilômetros de distância e foram registradas como o som mais alto já registrado na história. A erupção do Krakatoa causou uma onda de tsunami com cerca de 30 metros de altura, que atingiu as costas das ilhas vizinhas. A erupção também causou uma nuvem de cinzas vulcânicas que escureceu o céu em todo o mundo por vários dias, resultando em um espetáculo de cores vibrantes ao pôr do sol. A erupção do Krakatoa foi responsável pela morte de mais de 36 mil pessoas e causou danos generalizados em toda a região. A erupção também teve um impacto significativo no clima global, causando um período de resfriamento global de vários anos, com temperaturas mais baixas e condições climáticas anormais em todo o mundo. Número 5. Tsunami em Lisboa. O tsunami em Lisboa ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, quando um terremoto de magnitude estimada entre 8,5 a 9,0 na escala Richter atingiu a cidade de Lisboa, em Portugal. O epicentro do terremoto foi no Oceano Atlântico, a cerca de 200 quilômetros da costa de Portugal. O terremoto causou danos significativos em Lisboa, com grande parte da cidade sendo destruída ou seriamente danificada. Acredita-se que entre 10 mil e 100 mil pessoas tenham morrido como resultado do terremoto e subsequente tsunami. O tsunami atingiu a costa portuguesa cerca de 40 minutos após o terremoto, com ondas de até 20 metros de altura. O tsunami também afetou outras áreas costeiras da Europa e da África, causando danos significativos. Número 4. Terremoto de Sichuan. O terremoto de Sichuan ocorreu em 12 de maio de 2008, na província de Sichuan, na China, com uma magnitude de 7,9 na escala Richter. Foi um dos terremotos mais mortais e destrutivos da história da China, com um número de mortos estimado em mais de 87 mil pessoas. O terremoto causou danos significativos a edifícios, estradas e outras infraestruturas na região, incluindo o colapso de muitos edifícios escolares. Muitas crianças morreram ou ficaram gravemente feridas em escolas que desabaram durante o terremoto, levando a um debate nacional sobre a qualidade da construção escolar na China. Número 3. Terremoto em Shanxi. O terremoto de Shanxi ocorreu em 23 de janeiro de 1556, na província de Shanxi, na China. Com uma magnitude estimada em 8 na escala Richter, o terremoto foi um dos mais mortais da história, com um número de mortos estimado em mais de 830 mil pessoas. O terremoto teve um efeito devastador na região, causando deslizamentos de terra, desabamentos de edifícios e destruição de infraestrutura. A maioria das vítimas foi em áreas rurais, onde as casas eram construídas de forma precária e não podiam resistir ao impacto do terremoto. O terremoto de Shanxi é significativo por ser um dos primeiros desastres naturais a serem documentados com precisão na história chinesa. As descrições detalhadas do terremoto foram registradas em vários registros históricos, incluindo diários e registros de governo, fornecendo informações valiosas sobre a magnitude e o impacto do terremoto. Número 2. Terremoto e tsunami de Toku. O terremoto e tsunami de Toku ocorreu no Japão em 11 de março de 2011, com uma magnitude de 9,0 na escala Richter, tornando-se um dos terremotos mais poderosos já registrados no país.
O epicentro do terremoto foi no Oceano Pacífico, a cerca de 70 quilômetros da costa de Tohoku. O terremoto causou graves danos à infraestrutura do Japão, incluindo edifícios, estradas e pontes, além de danificar a usina nuclear de Fukushima Daiichi, o que levou a uma das piores crises nucleares da história. Alguns minutos após o terremoto, um tsunami atingiu a costa nordeste do Japão, com ondas que chegaram a 30 metros de altura, destruindo completamente cidades inteiras e matando mais de 18 mil pessoas. Número 1. Tsunami na Indonésia. O tsunami de 2004 na Indonésia foi um dos desastres naturais mais devastadores da história. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 ocorreu ao largo da costa da Indonésia, gerando um tsunami que atingiu as costas de vários países, incluindo a Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e Maldivas. A Indonésia foi um dos países mais afetados pelo tsunami de 2004, com a província de Aceh sendo particularmente atingida. O tsunami resultou na morte de mais de 200 mil pessoas na região do Oceano Índico, incluindo mais de 120 mil pessoas na Indonésia. As ondas do tsunami atingiram as áreas costeiras com pouco ou nenhuma advertência, causando danos catastróficos em várias cidades e vilas. O tsunami também causou danos significativos à infraestrutura, incluindo casas, edifícios, pontes e estradas, e deixou muitas áreas sem eletricidade ou comunicações. Você acha que acabou? Vamos mostrar mais um dos piores desastres naturais de todos os tempos. Vamos a ele. Erupção em Pompeia. A erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. foi responsável pela destruição da cidade romana de Pompeia, bem como de outras cidades próximas. A erupção foi um evento catastrófico que liberou uma enorme quantidade de cinzas e gases vulcânicos, formando uma nuvem gigante que escureceu o céu e causou chuva de cinzas na região. A erupção durou cerca de 24 horas e foi caracterizada por uma série de explosões violentas que expeliram uma grande quantidade de rochas, cinzas e outros materiais vulcânicos. A cidade de Pompeia foi atingida pela primeira onda de cinzas e rochas vulcânicas, que soterrou a cidade em uma camada de vários metros de espessura. A maioria dos habitantes de Pompeia foi morta pela primeira onda de cinzas e rochas, mas aqueles que sobreviveram foram sufocados pela nuvem de cinzas e gases vulcânicos que se espalhou pela cidade. Conhecer os piores desastres naturais do mundo é uma maneira de lembrar a força avassaladora da natureza e a importância de estar sempre preparado. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a nossa relação com o planeta em que vivemos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!